Olá pessoal, a parte tributária nos Estados Unidos é um ponto extremamente relevante. Na ótica corporativa, é importante frisar que os impostos federais americanos incidem somente sobre o lucro. Então, toda empresa nos Estados Unidos, obrigatoriamente, ela tem um tratamento similar ao que as empresas brasileiras têm no lucro real. Ou seja, teve lucro, ela fará o recolhimento tributário sobre o lucro auferido. Não teve, não tem imposto federal a ser recolhido. Isso é muito importante e exige que a contabilidade seja muito bem feita para que a apuração desse lucro seja correta e não haja nenhum tipo de problema com o fisco americano. Um ponto relevante, que não pode ser esquecido, são as questões sucessórias. Nos Estados Unidos, o imposto sucessório ele é muito pesado para o investidor estrangeiro que não se planeja. Esse imposto sucessório, quando nós falamos, é similar ao nosso ITCD ou ITCMD. Alguns estados brasileiros, cobram 5%. Outros possuem a alíquota de 8%. Nos Estados Unidos, essa alíquota ela é progressiva e pode chegar até 40% do patrimônio. Existe uma faixa de isenção que é de $60 mil, ou seja, todo patrimônio acima de $60 mil passa a sofrer a incidência do imposto sucessório em caso de falecimento do titular do patrimônio. E esse tratamento ele é similar ao cidadão americano, só que o cidadão americano ele tem uma faixa de isenção maior. É um pouco maior do que $5 milhões, ou seja, o americano médio não paga imposto sucessório. E no presente momento nós temos um tratamento ainda mais benéfico que a reforma tributária do Trump ofereceu provisoriamente o aumento dessa faixa de isenção para um pouco mais de $11 milhões. Isso é temporário, depois volta aos padrões normais de 5 milhões. Como o cidadão brasileiro pode fugir disso? Ele tem que se planejar. É possível deixar de pagar esse imposto buscando a melhor via legal, sem jeitinho, sem atalho, com melhor tratamento legal. Normalmente quem vai apenas investir nos Estados Unidos constitui uma companhia. E essa companhia, para que ela não tenha que lidar com o evento morte, ela tem como sócio uma empresa estrangeira. Normalmente são usadas empresas em países que possuem bom tratamento tributário sucessório. São as chamadas offshores. Em que pese essa palavra tenha ficado como um termo pejorativo no Brasil por causa de escândalos políticos, mas a concepção jurídica do termo offshore são empresas fora do seu domicílio fiscal. E não há nada de ilegal nisso. O ilegal é não declarar ou ter dinheiro nessas empresas com fontes ilícitas. E nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de usar essas empresas com planejamento patrimonial sucessório. Inclusive, isso é incentivado nos Estados Unidos. Todo contador e advogado que você procurar te recomendará fazer isso como estrangeiro. Nós já vimos dezenas de pessoas que possuem, muitas vezes, até aparece alguém tentando colocar isso como um escândalo, mas na verdade fica claro e configurado que é um caminho legal. O importante é que o dinheiro seja de fonte lícita, declarado, e essa empresa constará na sua declaração de imposto de renda no Brasil. Ou seja, não tem nada de ilegal, nada escondido feito das autoridades fiscais, nem brasileiras, nem americanas. Feito isso, a titular de patrimônio nos Estados Unidos, que é a sua companhia americana, ela não terá que lidar com o evento morte, porque a sua sócia é uma pessoa jurídica. E se porventura houver o falecimento de alguém que compõe a pessoa jurídica que está fora dos Estados Unidos, nós seremos submetidos ao tratamento tributário desse país e normalmente quando se faz esse planejamento, busca-se um país que tem um tratamento extremamente leve e favorável para essas situações. O segredo de empreender e investir nos Estados Unidos é um só: planejamento. Com planejamento, você consegue buscar as melhores alternativas legais e não ter surpresa. Até mesmo porque você estará empreendendo em um país onde o ambiente jurídico é extremamente seguro e receptivo para os negócios. Continue nos acompanhando que nós teremos mais dicas importantes.